O meu presente de aniversário de 14 anos foi um marido muito cruel de 52 anos. Ele foi capaz de me negar comida quando eu me recusava a... Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. Hoje, sentada na varanda da minha casa no bairro Próspera, em Criciúma, com meus 82 anos nas costas, resolvi finalmente contar minha história. Meus bisnetos sempre me pedem para falar sobre o passado, sobre como era a vida quando eu era jovem, e agora sinto que chegou a hora de compartilhar tudo, sem medo e sem reservas. O tempo tem esse dom de cicatrizar as feridas e transformar as dores em aprendizado. Meu nome é Helena Zanetti. Nasci em 1942, numa época em que Criciúma ainda estava se firmando como a capital do carvão. Meu pai, Vincenzo Zanetti, era um homem poderoso na região, dono de várias minas de carvão e terras que se estendiam até Siderópolis. Todo mundo o chamava de Coronel Zanetti, embora ele nunca tivesse servido ao exército. Era apenas um título que o povo dava aos homens influentes daquela época. Nossa casa ficava onde hoje é o centro da cidade, uma construção imponente de 2 andares que se destacava entre as casas mais simples dos mineiros. Lembro do cheiro de pó de carvão que impregnava tudo, das roupas estendidas nos varais que nunca ficavam completamente limpas, não importava quanto a minha mãe as esfregasse. Maria Augusta, minha mãe, era uma mulher delicada, descendente de portugueses, que vivia à sombra do meu pai. Ela raramente opinava sobre qualquer assunto, exceto quando estava sozinha comigo. A Criciúma da minha infância era uma cidade em construção constante. As ruas de terra vermelha se misturavam com o negro do carvão, e os caminhões passavam carregados, deixando um rastro de poeira no ar. O apito da Maria Fumaça marcava nossa rotina, e eu adorava ver o trem passar carregando o carvão para o porto de Imbituba. Naquela época, pensava que aquela vida duraria para sempre, que continuaria sendo a menina mimada do Coronel Zanetti, estudando no Colégio São Bento e sonhando com um futuro que eu mesma escolheria. Mas tudo mudou quando completei 13 anos, em 1955. Numa tarde de domingo, depois da missa na Matriz São José, meu pai me chamou ao seu escritório. Ainda posso sentir o frio na barriga, que senti ao entrar naquela sala escura, com suas paredes forradas de madeira escura e o cheiro forte do tabaco que ele fumava em seu cachimbo. Foi ali que ele me comunicou, sem rodeios, que eu me casaria com Eugênio de Luca, um dos homens mais ricos da região. Eugênio tinha 52 anos, era viúvo e dono de várias propriedades, incluindo uma das maiores minas de carvão da região. Ele já tinha 3 filhos do primeiro casamento, todos mais velhos que eu. Quando meu pai me deu a notícia, primeiro achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Como poderia me casar com um homem que tinha idade para ser meu pai? Um homem que eu mal conhecia, tendo visto apenas algumas vezes nas missas de domingo e em eventos sociais? Minha mãe, quando soube, chorou em silêncio por dias. Ela tentou interceder por mim, mas bastava um olhar severo do meu pai para que ela se calasse. "É para o seu bem, Helena", ela me dizia entre lágrimas. "Seu pai sabe o que é melhor para você." Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que aquilo não podia ser o melhor para ninguém. As semanas que se seguiram ao anúncio do meu casamento foram um borrão de provas de vestido, visitas de costureiras e reuniões para organizar a festa. Enquanto isso, eu definhava por dentro. Minhas amigas do colégio, que antes me invejavam por ser a filha do Coronel Zanetti, agora me olhavam com uma mistura de pena e horror. Algumas até deixaram de falar comigo, como se meu destino fosse uma doença contagiosa. Lembro-me de uma tarde, pouco antes do casamento, quando fugi para a igreja matriz. Sentei-me no último banco e chorei até não ter mais lágrimas. Foi lá que Dona Angelina, a zeladora da igreja, me encontrou. Ela era uma senhora italiana que conhecia todas as histórias da cidade. Sentou-se ao meu lado e, sem dizer nada, segurou minha mão. "Bambina", ela disse depois de um longo silêncio. "Às vezes, Deus nos coloca em caminhos difíceis para nos levar a lugares melhores." Na época, aquelas palavras não fizeram muito sentido para mim, mas hoje, tantos anos depois,
entendo perfeitamente o que ela queria dizer. O casamento foi marcado para outubro de 1955, quando o clima ainda estava ameno e as hortênsias começavam a florir nos jardins da cidade. Nos dias que antecederam a cerimônia, rezei para que algo acontecesse, para que um milagre impedisse aquela união. Mas o milagre não veio, pelo menos não da forma como eu esperava. E assim, numa manhã de sábado, enquanto a cidade acordava com o apito do trem e o vai e vem dos mineiros, eu me preparava para deixar para trás minha infância e mergulhar num destino que eu não havia escolhido. O dia do meu casamento amanheceu com uma garoa fina, daquelas típicas do sul, que fazem tudo ficar meio cinzento. As beatas da cidade diziam que noiva que casa em dia de chuva tem vida próspera. Mas naquele momento eu só conseguia pensar que até o céu estava chorando por mim. O vestido branco que minha mãe havia encomendado de Florianópolis pesava em meus ombros como uma armadura, e a grinalda parecia uma coroa de espinhos. A igreja matriz São José estava lotada. Toda a sociedade criciumense estava presente. Afinal, não era todo dia que a filha do coronel Zanetti se casava com um dos homens mais importantes da região. Os bancos de madeira escura estavam decorados com flores brancas e fitas de cetim, e o coral da igreja ensaiava os últimos acordes antes da cerimônia começar. Enquanto esperava na entrada da igreja, dentro do carro, observava as pessoas chegando com seus melhores trajes. As senhoras da sociedade com seus chapéus elegantes, os homens de terno escuro, todos comentando sobre o casamento do ano. Através do vidro embaçado, vi os 3 filhos do meu futuro marido chegando: Ricardo, Augusto e Marcelo de Luca. O mais velho, Ricardo, tinha 32 anos, quase 20 anos a mais que eu. Eles mal disfarçavam o desconforto de ver seu pai se casando com uma menina que poderia ser filha deles. Meu pai me conduziu pelo corredor central da igreja ao som da marcha nupcial. Eugênio me esperava no altar, imponente em seu terno escuro, o cabelo grisalho bem penteado e um sorriso que não chegava aos olhos. Enquanto caminhava, sentia os olhares de todos sobre mim, alguns de admiração, outros de pena e muitos de curiosidade. As fofoqueiras da cidade teriam assunto para meses. O padre Giovanni, um italiano que estava na paróquia há décadas, conduziu a cerimônia em português, mas sempre deixando escapar algumas palavras em sua língua natal quando se emocionava. Durante seus sermões sobre amor e companheirismo, eu mantinha os olhos fixos no vitral colorido atrás do altar, tentando conter as lágrimas que insistiam em se formar. A festa foi realizada no Clube Recreativo Mampituba, o mais elegante da cidade na época. As mesas foram decoradas com toalhas de linho branco e arranjos de flores, e a melhor banda da região foi contratada para tocar. A comida era farta, com pratos da culinária italiana que dominava a região: massas, polenta, galinha ensopada e muito vinho. Mas eu mal conseguia comer, meu estômago estava em nós. Durante a festa, observava as pessoas dançando e se divertindo, enquanto eu permanecia sentada ao lado do meu agora marido, que conversava animadamente sobre negócios com outros empresários da região. De vez em quando, ele pousava sua mão sobre a minha num gesto que deveria parecer carinhoso aos olhos dos outros, mas que me causava arrepios de apreensão. Minha mãe, sentada numa mesa próxima, me lançava olhares preocupados. Ela havia me preparado para aquele dia da melhor maneira que pôde, com conversas sussurradas sobre deveres conjugais e conselhos sobre como ser uma boa esposa. Mas como poderia uma menina de 13 anos entender realmente o que significava ser esposa de alguém? Ao final da tarde, quando o sol já se punha por trás das chaminés das minas de carvão, parti com Eugênio para sua casa, ou melhor, nossa casa agora. Era uma mansão imponente no bairro Pio Correia, toda em estilo italiano, com um jardim bem cuidado e várias empregadas. Mas para mim parecia mais uma prisão dourada. Nos primeiros dias como senhora de Luca, tentei me adaptar à nova rotina. As empregadas me tratavam com um respeito distante, sempre me chamando de Dona Helena, embora eu fosse mais nova que todas elas. A governanta, Dona Carmela, uma senhora italiana que trabalhava para a família há décadas, tentava me ensinar a administrar a casa, mas eu ainda estava mais interessada em brincar com minhas bonecas
do que em aprender a gerenciar empregados. Os filhos de Eugênio raramente apareciam na casa principal. Ricardo administrava uma das minas do pai, Augusto estava estudando direito em Porto Alegre e Marcelo cuidava das propriedades rurais da família. Quando nos encontrávamos, o clima era sempre tenso e desconfortável. Eles me tratavam com uma polidez forçada, mas eu podia sentir o ressentimento em seus olhares. À noite, sozinha no meu quarto. Sim, Eugênio havia concordado que teríamos quartos separados nos primeiros meses. Eu chorava silenciosamente, sentindo falta da minha casa, das minhas amigas, da minha vida de menina. Às vezes, pegava-me olhando pela janela em direção à estrada que levava para o centro da cidade, imaginando como seria simplesmente fugir dali. Mas para onde iria uma menina de 13 anos sem dinheiro e sem experiência? Foi nessa época que comecei a escrever um diário, escondido entre as páginas dos meus livros escolares. Era minha única forma de desabafar, de expressar todos os medos e angústias que me consumiam. Hoje, quando releio aquelas páginas amareladas pelo tempo, com a caligrafia irregular de uma adolescente assustada, meu coração se aperta. Mas também me orgulho daquela menina que, mesmo sem saber, estava começando a encontrar sua voz, mesmo que apenas no papel. Os meses que se seguiram ao casamento foram como um pesadelo em câmera lenta. Eugênio começou a mostrar sua verdadeira natureza logo após nosso casamento. Durante o dia, mantinha a pose de marido respeitável, frequentando a missa aos domingos e participando dos eventos sociais do Clube Mampituba. Mas dentro de casa, era um homem completamente diferente. Lembro-me da primeira vez que ele me agrediu. Foi por causa de um jantar que não estava do seu agrado. Eu ainda estava aprendendo a gerenciar a casa. E mesmo com a ajuda de Dona Carmela, às vezes as coisas não saíam como ele esperava. O tapa veio sem aviso, deixando minha face ardendo e minha alma em pedaços. Dona Carmela, que presenciou a cena, apenas baixou os olhos e saiu da sala. Mas mais tarde veio ao meu quarto com um pano úmido e palavras de conforto. Minha única alegria naqueles tempos sombrios era a escola. Eugênio permitiu que eu continuasse estudando no Colégio São Bento, mas sempre com um motorista, me levando e buscando. As freiras do colégio percebiam que algo estava errado, principalmente a irmã Consolata, que sempre encontrava um momento para conversar comigo depois das aulas. Ela me incentivava a estudar, dizendo que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Foi durante esse período que descobri que estava grávida. Tinha apenas 14 anos e estava apavorada. Minha mãe, quando soube, veio me visitar mais frequentemente, trazendo chás e conselhos sobre gravidez. Ela também trazia notícias da cidade, das antigas amigas que agora estavam no ginásio, vivendo a vida normal de adolescentes que me foi negada. A gravidez trouxe uma trégua temporária nas agressões de Eugênio. Ele passou a me tratar com um cuidado calculado, preocupado com sua imagem perante a sociedade criciumense. Afinal, um bebê era motivo de celebração, especialmente para uma família tradicional como os De Luca. A cidade inteira comentava sobre o herdeiro que estava a caminho. Maria Augusta nasceu numa manhã chuvosa de 1957, no Hospital São José. Foi um parto difícil para uma menina tão jovem como eu, mas a parteira, Dona Olívia, uma senhora experiente que já havia trazido ao mundo metade das crianças de Criciúma, me ajudou com sua sabedoria e paciência. Quando segurei minha filha pela primeira vez, senti um amor tão grande que achei que meu coração fosse explodir. A chegada de Maria Augusta mudou algo em mim. Não era mais apenas a minha vida que estava em jogo, mas também a dessa pequena criatura que dependia inteiramente de mim. Comecei a guardar dinheiro escondido, algumas moedas aqui e ali, que conseguia economizar das despesas da casa. Não sabia exatamente para quê, mas algo dentro de mim dizia que um dia precisaria daquele dinheiro. 2 anos depois, em 1959, nasceu João Pedro. Dessa vez, a gravidez foi mais tranquila e eu já tinha alguma experiência como mãe. Eugênio mostrou-se satisfeito por ter um filho homem, embora mal passasse tempo com as crianças. Ele estava mais ocupado com seus negócios, que prosperavam com o boom da indústria carbonífera em Criciúma. As crianças eram minha razão de viver.
Passava meus dias cuidando delas, contando histórias, cantando as canções de ninar que minha mãe me ensinou. Maria Augusta era uma menina doce e quieta, com os mesmos olhos castanhos que os meus. João Pedro era mais agitado, sempre correndo pelo jardim, subindo nas árvores, dando trabalho para as empregadas que tentavam mantê-lo limpo. Foi nessa época que comecei a notar mudanças em Eugênio. Ele passava cada vez mais tempo no escritório. Chegava tarde da noite cheirando a bebida, e suas explosões de raiva tornaram-se mais frequentes. Os empregados comentavam em sussurros sobre suas visitas a certos estabelecimentos de reputação duvidosa na região do Pinheirinho. Mas ninguém ousava falar abertamente sobre isso. Uma noite em 1960, Eugênio chegou em casa particularmente alterado. Tinha perdido uma quantia significativa de dinheiro num negócio mal sucedido e estava furioso. Começou a quebrar objetos na sala de estar, gritando acusações sem sentido. As crianças, assustadas com o barulho, começaram a chorar. Quando tentei acalmá-las, ele avançou em minha direção com os olhos injetados de ódio. Naquele momento, algo dentro de mim estalou. Peguei as crianças e me tranquei no quarto delas, passando a noite em claro, ouvindo seus gritos e o barulho de móveis sendo quebrados no andar de baixo. Na manhã seguinte, encontrei a casa em ruínas. Eugênio havia saído cedo para a mina, como se nada tivesse acontecido. Enquanto ajudava as empregadas a limpar a bagunça, tomei uma decisão. Não podia continuar vivendo assim. Precisava encontrar uma maneira de proteger meus filhos e a mim mesma. Mas como? Uma mulher sozinha com 2 crianças pequenas numa cidade onde todos conheciam e temiam o poder dos De Luca. Foi nesse período que conheci o Dr. Roberto Benedé, um jovem advogado recém-chegado a Criciúma. Ele tinha aberto um escritório modesto na rua Henrique Lage e estava começando a fazer nome na cidade por defender causas que outros advogados não aceitavam. Não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria completamente o rumo da minha vida. Conheci o Dr. Roberto numa tarde de outubro, quando fui ao centro da cidade resolver alguns assuntos no cartório. Maria Augusta estava com 4 anos e João Pedro com 2. Sempre que podia, levava as crianças comigo, pois não confiava em deixá-las sozinhas em casa, mesmo com as empregadas. Naquele dia, enquanto esperava para ser atendida, João Pedro começou a chorar, incomodando as outras pessoas que aguardavam. Foi então que um rapaz jovem de não mais que 30 anos se aproximou com um sorriso gentil. "Posso ajudar?" ele perguntou, tirando um pirulito do bolso do paletó e oferecendo a João Pedro. O pequeno parou de chorar instantaneamente, seus olhos brilhando com a guloseima. "Dr. Roberto Benedetti", ele se apresentou. "Acabei de abrir meu escritório aqui ao lado." Havia algo em seu jeito simples e direto que me fez confiar nele imediatamente. Nas semanas seguintes, comecei a encontrar Roberto por acaso nas minhas idas ao centro. Ele sempre tinha um doce para as crianças e uma palavra gentil para mim. Aos poucos fui me abrindo com ele, contando pequenos fragmentos da minha história. Roberto escutava com atenção, sem julgar, seus olhos transmitindo uma compaixão que há muito tempo eu não via em ninguém. Um dia, depois de uma discussão particularmente violenta com Eugênio, criei coragem e fui até o escritório de Roberto. As marcas roxas em meus braços falavam por si só. Ele me ouviu em silêncio, enquanto eu desabafava anos de sofrimento. Quando terminei, ele se levantou, fechou a porta do escritório e me disse palavras que nunca esqueci. "Dona Helena, a senhora não precisa viver assim. Existem leis que podem protegê-la." Roberto começou a me orientar legalmente, explicando meus direitos e as possibilidades que eu tinha. Ele me alertou que seria uma batalha difícil, especialmente considerando o poder e a influência dos De Luca na região, mas se mostrou disposto a me ajudar. Foi ele quem me aconselhou a começar a documentar tudo: as agressões, as ameaças, os gastos da casa. Enquanto isso, a saúde de Eugênio começou a se deteriorar. Anos de excessos com bebida e uma vida desregrada estavam cobrando seu preço. Ele passava cada vez mais tempo na cama, reclamando de dores no peito e falta de ar. Os médicos diagnosticaram problemas cardíacos sérios e recomendaram repouso absoluto, o que o deixava ainda mais irritado e violento.
Em uma noite de junho de 1960, enquanto a cidade dormia sob uma pesada geada típica do inverno sulino, Eugênio teve um ataque cardíaco. Lembro-me do desespero das empregadas, do médico sendo chamado às pressas, das luzes acesas na casa durante a madrugada. As crianças assustadas se agarraram a mim, sentindo que algo grave estava acontecendo. Eugênio não resistiu. Quando o médico confirmou seu estado, senti uma mistura confusa de emoções: alívio, culpa, medo do futuro. Os filhos dele do primeiro casamento chegaram rapidamente à casa, lançando-me olhares acusadores, como se eu tivesse alguma responsabilidade pelo ocorrido. Ricardo, o mais velho, imediatamente começou a vasculhar o escritório do pai, procurando documentos e papéis importantes. O enterro foi um evento significativo na cidade. O prefeito decretou luto oficial de 3 dias. Afinal, Eugênio De Luca era um dos maiores empregadores da região. A procissão até o cemitério municipal foi acompanhada por centenas de pessoas, incluindo mineiros e suas famílias. Eu caminhava logo atrás do caixão, de preto, segurando as mãos dos meus filhos, tentando manter a compostura que a sociedade esperava de uma viúva. Mas os verdadeiros problemas começaram depois do funeral. Ricardo e seus irmãos contestaram o testamento de Eugênio, que deixava parte significativa de seus bens para mim e meus filhos. Eles alegavam que eu era muito jovem quando me casei, que o casamento poderia ser considerado inválido e que, portanto, não tinha direito à herança. Começava ali uma batalha judicial que mudaria o rumo das nossas vidas. Foi nesse momento que Roberto se tornou mais do que um amigo. Ele assumiu minha causa com dedicação total, pesquisando dias e noites, preparando documentos, construindo uma defesa sólida. Seus olhos brilhavam de indignação quando lia as petições dos advogados dos De Luca, que não mediam esforços para me desqualificar e difamar. A cidade fervilhava com os comentários sobre o caso. Algumas pessoas me defendiam, principalmente as mulheres que conheciam de perto a verdadeira natureza de Eugênio. Outras tomaram o partido dos filhos dele, argumentando que eu era apenas uma oportunista que havia se casado por interesse. Os jornais locais acompanhavam cada desenvolvimento do processo, transformando nossa vida num espetáculo público. Em meio a todo esse turbilhão, algo inesperado começou a acontecer. Roberto e eu fomos nos aproximando cada vez mais. Não era apenas gratidão o que eu sentia por ele, nem era apenas compaixão o que via em seus olhos. Era algo mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer sentimento que já havia experimentado. Mas como uma viúva de 18 anos, com 2 filhos pequenos e envolvida numa disputa judicial, poderia pensar em amor? Numa tarde chuvosa, enquanto revisávamos documentos em seu escritório, Roberto segurou minha mão por sobre a mesa. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele momento percebi que não estava mais sozinha nessa luta. Tinha encontrado não apenas um advogado competente, mas alguém que verdadeiramente se importava comigo e com meus filhos. A notícia do meu relacionamento com Roberto não demorou a se espalhar por Criciúma. Numa cidade pequena como a nossa era na época, os cochichos corriam mais rápido que o vento minuano. Logo, as mesmas pessoas que antes me chamavam de pobrezinha, agora me apontavam como a viúva sem vergonha que mal esperou o marido esfriar para se engraçar com um advogado. Meu pai, ao saber do romance, ficou furioso. Numa tarde de domingo, depois da missa, ele me chamou à casa da família no centro. Sentado em sua poltrona preferida, cachimbo na mão, me olhou com aqueles olhos duros que eu conhecia tão bem. "Você está envergonhando o nome da nossa família", disse ele, soltando uma baforada de fumaça. "Primeiro se mete numa briga por herança, agora isso. Um advogadozinho sem nome, sem tradição." Mas eu já não era mais aquela menina assustada de antes. Em pé, enfrentando seu olhar, respondi: "Pai, o senhor já escolheu um marido para mim uma vez. Não vai escolher de novo." Foi a primeira vez na vida que o enfrentei. Saí da casa dele tremendo, mas de cabeça erguida. Roberto enfrentava suas próprias batalhas. Os De Luca, furiosos com nossa relação, usaram sua influência para tentar prejudicá-lo profissionalmente. Começaram a circular rumores de que ele havia manipulado documentos do processo, que estava me usando para conseguir parte da herança. A ordem dos advogados
chegou a abrir uma investigação contra ele. Em meio a tudo isso, minhas crianças foram meu porto seguro. Maria Augusta, com sua sensibilidade além da idade, percebia tudo o que estava acontecendo. Uma noite, enquanto eu a colocava para dormir, ela segurou meu rosto entre suas pequenas mãos e disse: "Mamãe, eu gosto do tio Roberto. Ele faz você sorrir." João Pedro também se apegou a ele rapidamente, sempre pedindo para ir ao seu escritório, onde Roberto guardava uma caixa especial de brinquedos para ele. Foi nessa época que Roberto me apresentou a sua mãe, Dona Luzia Benedetti, uma senhora italiana que morava numa casa simples, mas acolhedora no bairro Michel. Diferente da maioria das pessoas, ela me recebeu de braços abertos, sem julgamentos. "La vita è difficile", ela dizia em seu italiano carregado, "ma l'amore è più forte." A vida é difícil, mas o amor é mais forte. O processo da herança se arrastava nos tribunais. Os advogados dos De Luca apresentavam recurso após recurso, usando todas as táticas possíveis para prolongar o caso. Eles sabiam que eu não tinha recursos para manter uma batalha judicial prolongada. O dinheiro que eu tinha guardado estava acabando e as despesas com as crianças só aumentavam. Foi então que Roberto teve uma ideia que mudaria nossas vidas. Numa noite, depois que as crianças já estavam dormindo, ele me chamou para conversar no jardim da casa. O ar estava perfumado pelo jasmim que crescia no muro, e a lua cheia iluminava seu rosto jovem, mas já marcado pelas preocupações dos últimos meses. "Helena", ele disse, segurando minhas mãos, "vamos recomeçar em outro lugar, longe daqui, longe de toda essa perseguição. Conheço pessoas em Porto Alegre que podem me ajudar a estabelecer um novo escritório. Podemos construir uma vida nova lá, você, eu e as crianças." A proposta me pegou de surpresa. Deixar Criciúma? A cidade onde nasci, onde minha família vivia há gerações? Mas então pensei em tudo que aquele lugar representava: o casamento forçado, os anos de abuso, a perseguição que estávamos sofrendo. Talvez um novo começo fosse exatamente o que precisávamos. "E o processo?", perguntei preocupada. Roberto sorriu, aquele sorriso que me dava tanta segurança. "Podemos continuar a batalha de lá. Na verdade, pode ser até melhor. Em Porto Alegre, os De Luca têm menos influência." Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda, olhando para as luzes da cidade, pensando em como minha vida havia mudado nos últimos anos. De menina mimada a esposa infeliz, de viúva perseguida a mulher apaixonada. E agora estava prestes a dar mais um passo rumo ao desconhecido. Na manhã seguinte, fui visitar o túmulo de minha mãe no cemitério municipal. Ela havia partido no ano anterior, vítima de um problema no coração, sem ver o fim do meu sofrimento com Eugênio. Sentada ao lado de sua lápide, contei sobre meus planos, como se ela pudesse me ouvir. Uma brisa suave balançou as flores que eu havia trazido e senti como se fosse um sinal de sua aprovação. A decisão estava tomada. Começamos a planejar nossa partida em segredo. Roberto foi primeiro a Porto Alegre, preparar tudo para nossa chegada. Enquanto isso, eu comecei a vender discretamente alguns bens que eram incontestavelmente meus, transformando tudo em dinheiro que pudesse nos ajudar no recomeço. Dona Luzia foi nossa maior aliada nesse período. Ela não apenas guardou parte do dinheiro em sua casa, como também nos ajudou a planejar a viagem. Sua experiência de vida, ela própria havia fugido da Itália durante a guerra, nos foi invaluável. Às vezes, ela dizia, precisamos perder tudo para ganhar nossa liberdade. As crianças, surpreendentemente, reagiram bem à ideia da mudança. Para elas, era uma grande aventura. Maria Augusta já imaginava como seria sua nova escola, e João Pedro estava fascinado com a ideia de andar de ônibus. Sua inocência me dava força para seguir em frente, mesmo quando o medo do desconhecido ameaçava me paralisar. A noite escolhida para nossa partida era uma segunda-feira de março de 1961. Escolhemos uma segunda-feira, porque era o dia em que os De Luca costumavam ter reuniões importantes na empresa, e haveria menos chances de sermos vigiados. O outono estava chegando, e as noites já começavam a esfriar, prenunciando o inverno rigoroso do sul. Na semana anterior,
havia enviado a maior parte de nossas roupas e pertences pessoais para a casa de Dona Luzia, em pequenas quantidades para não levantar suspeitas. As empregadas da casa, principalmente Dona Carmela, sabiam de nossos planos, mas mantiveram sigilo absoluto. Elas também haviam sofrido com o temperamento de Eugênio e entendiam minha necessidade de partir. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, comecei os preparativos finais. Coloquei nas malas apenas o essencial: documentos, algumas roupas, os brinquedos favoritos das crianças e o diário que havia mantido durante todos aqueles anos. Quando o relógio da matriz bateu 9 horas, acordei Maria Augusta e João Pedro delicadamente. "Lembram da nossa aventura?" sussurrei, ajudando-os a se vestirem. Maria Augusta, sempre tão madura para sua idade, ajudou o irmão a calçar os sapatos enquanto eu terminava de arrumar as últimas coisas. João Pedro, ainda sonolento, segurava seu ursinho de pelúcia com força. Roberto nos esperava num carro emprestado, algumas quadras adiante. O plano era sair de Criciúma ainda durante a noite, aproveitando a escuridão e o movimento reduzido nas estradas. Dona Luzia nos encontraria em Tubarão, onde pegaríamos o trem para Porto Alegre. Saímos pela Porta dos Fundos, atravessando o jardim em silêncio. O coração batia tão forte no meu peito que achei que poderia ser ouvido por toda a vizinhança. Cada sombra parecia um perseguidor, cada ruído distante soava como um alarme. Maria Augusta segurava minha mão com força, enquanto eu carregava João Pedro no outro braço. Quando chegamos à esquina combinada, vi os faróis do carro de Roberto piscarem discretamente. Ele saiu para nos ajudar com as malas, e em poucos minutos estávamos a caminho da BR-101. As crianças, embaladas pelo movimento do carro, logo adormeceram no banco de trás. A viagem até Tubarão foi tensa. Roberto dirigia em silêncio, atento a qualquer movimento suspeito nas estradas escuras. Eu olhava constantemente pelo espelho retrovisor, temendo ver os faróis de algum carro nos seguindo. Mas a noite estava tranquila, e chegamos sem problemas à estação ferroviária. Dona Luzia já nos esperava na plataforma, com os bilhetes do trem em mãos e mais algum dinheiro que havia conseguido juntar para nos ajudar. Ela abraçou Roberto com força, sussurrando palavras de bênção em italiano. Depois, me abraçou também, deslizando discretamente um pequeno embrulho em meu bolso. "São as joias da minha nona", explicou baixinho. "Podem precisar no começo." O trem para Porto Alegre chegou pontualmente à meia-noite. Enquanto embarcávamos, olhei uma última vez para a estação, para Dona Luzia acenando na plataforma, para as luzes distantes que ainda podiam ser vistas de Criciúma. Um misto de medo e esperança tomava conta de mim. A viagem de trem foi longa. As crianças dormiam nos bancos, cobertas com os casacos que Dona Luzia havia providenciado, enquanto eu e Roberto conversávamos em sussurros, planejando nossos próximos passos. Ele havia alugado um pequeno apartamento no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, e já tinha alguns contatos promissores para começar seu novo escritório. Quando o sol nasceu, estávamos passando por Florianópolis. A luz do amanhecer pintava o céu de rosa e dourado, e o mar brilhava ao longe. Maria Augusta acordou e ficou maravilhada com a vista da janela do trem. "Mamãe, olha que lindo!" ela exclamou, seus olhos brilhando de excitação. Naquele momento, vendo a alegria inocente de minha filha, senti que, apesar de todos os riscos, estávamos fazendo a coisa certa. Chegamos a Porto Alegre no final da tarde. A capital gaúcha nos recebeu com seu característico vento frio e um céu nublado que ameaçava chuva. O apartamento que Roberto havia alugado era modesto, bem diferente da mansão dos De Luca, mas para mim representava algo muito mais valioso: liberdade. Naquela primeira noite em Porto Alegre, depois de acomodar as crianças em seu novo quarto, sentei-me com Roberto na pequena sacada do apartamento. Lá embaixo, a cidade pulsava com sua vida noturna, completamente indiferente aos dramas de nossa pequena família. Roberto segurou minha mão e disse: "Agora começa a nossa verdadeira história." Eu sabia que não seria fácil. Estávamos numa cidade desconhecida, com pouco dinheiro e muitas incertezas pela frente. Os De Luca certamente não desistiriam facilmente quando descobrissem nossa fuga, e meu pai provavelmente nunca me perdoaria.
mas pela primeira vez em muitos anos, me sentia verdadeiramente livre para escolher meu próprio caminho. Os primeiros meses em Porto Alegre foram um exercício de adaptação e coragem. O apartamento na Cidade Baixa, embora pequeno, aos poucos foi se transformando em nosso lar. As crianças dividiam um quarto, eu e Roberto outro, e ainda tínhamos uma pequena sala que ele usava como escritório improvisado, enquanto não conseguia estabelecer seu próprio espaço profissional. A vida na capital era muito diferente de Criciúma. O ritmo acelerado, os ônibus lotados, o vai e vem constante de pessoas nas ruas largas do centro, tudo era novo e um pouco assustador para nós. Mas havia também uma sensação libertadora em ser anônima, em caminhar pelas ruas sem ser reconhecida ou julgada. Aqui eu não era mais a viúva do Eugênio de Luca ou a filha do coronel Zanetti. Era apenas Helena, uma jovem mãe tentando reconstruir sua vida. Roberto conseguiu um emprego em um escritório de advocacia no centro da cidade, na Rua dos Andradas. O salário era menor do que ele ganhava em Criciúma, mas era o suficiente para nos manter enquanto ele construía sua própria clientela. À noite, estudava os processos que havia trazido consigo, especialmente o da herança dos De Luca, procurando brechas e estratégias para continuar nossa luta judicial. As crianças foram matriculadas em uma escola pública próxima de casa. Maria Augusta, sempre estudiosa, logo se destacou entre os alunos, fazendo novas amizades com facilidade. João Pedro teve mais dificuldade no início, chorando nos primeiros dias e pedindo para voltar para casa, mas aos poucos também se adaptou ao novo ambiente. Para ajudar nas despesas, comecei a dar aulas particulares de piano. Em Criciúma, o piano havia sido apenas um passatempo de moça de família boa, mas em Porto Alegre se transformou em nossa fonte de sustento. Consegui alguns alunos através dos contatos da igreja que passamos a frequentar, e logo tinha uma pequena, mas fiel clientela. Foi durante esse período que descobri que estava grávida novamente. A notícia nos pegou de surpresa. Não planejávamos aumentar a família tão cedo, especialmente considerando nossa situação financeira ainda instável. Mas Roberto ficou radiante com a notícia. É um sinal de que estamos no caminho certo, ele disse, me abraçando com lágrimas nos olhos. Maria Augusta e João Pedro também ficaram empolgados com a ideia de um irmãozinho. Eles ajudavam a arrumar o cantinho do bebê no quarto que dividiam, cedendo espaço para um pequeno berço que compramos usado. Maria Augusta até começou a tricotar um sapatinho de lã, ensinada por nossa vizinha Dona Glória, uma senhora gaúcha que se tornou uma espécie de mãe postiça para mim. As notícias de Criciúma chegavam através de cartas cuidadosamente endereçadas à casa de um amigo de Roberto, que então as repassava para nós. Foi assim que soubemos que os De Luca haviam contratado um investigador particular para nos procurar. Também ficamos sabendo que meu pai havia me deserdado oficialmente, declarando publicamente que não tinha mais uma filha. Essas notícias me machucavam, claro, mas já não tinham o poder de me derrubar como antes. A vida em Porto Alegre, apesar de todas as dificuldades, me trouxe uma força que eu não sabia que tinha. Aprendi a fazer compras no mercado público, pechinchando preços e escolhendo frutas da estação. Aprendi a andar de ônibus, a usar o fogão, algo que nunca precisei fazer na casa dos De Luca. A administrar um orçamento apertado. Roberto e eu nos casamos numa cerimônia simples no registro civil, tendo apenas Dona Glória e seu marido como testemunhas. Não tínhamos dinheiro para uma festa, mas naquela noite fizemos um jantar especial em casa. Maria Augusta ajudou a decorar a mesa com flores que colheu no pequeno jardim do prédio, e João Pedro insistiu em usar sua única gravata, mesmo que estivesse um pouco torta. Nossa felicidade, porém, foi brevemente interrompida quando, através de um colega advogado, Roberto descobriu que os De Luca haviam conseguido localizar nosso paradeiro. Eles estavam preparando uma ação judicial, não apenas para contestar a herança, mas também para questionar minha capacidade como mãe, alegando que eu havia sequestrado as crianças ao sair de Criciúma sem autorização. A notícia caiu como uma bomba em nossa pequena família. As noites de sono tranquilo foram substituídas por pesadelos e preocupações. Roberto passava horas em seu escritório improvisado, preparando nossa defesa.
Eu voltava a sentir aquele medo antigo, aquele aperto no peito que achei que havia deixado para trás em Criciúma. Foi nesse momento que percebi que estava na hora de lutar não apenas pela herança, mas principalmente pela nossa liberdade. Não podíamos continuar fugindo para sempre. As crianças precisavam de estabilidade e o bebê que crescia em meu ventre merecia nascer em um lar seguro, sem o fantasma do passado nos perseguindo. Numa noite, enquanto as crianças dormiam, Roberto e eu tomamos uma decisão importante. Iríamos enfrentar os De Luca de frente, em seus próprios termos. Não mais como fugitivos, mas como uma família que tinha o direito de existir e ser feliz. A batalha seria difícil, mas agora eu tinha algo que nunca tive em Criciúma. Um verdadeiro parceiro ao meu lado e a certeza de que estava lutando pelo que era certo. O ano era 1962 e Porto Alegre vivia um período de intenso desenvolvimento. A cidade crescia verticalmente, novos prédios surgiam a cada dia e as ruas do centro fervilhavam com o movimento do progresso. Em meio a toda essa agitação, nossa pequena família travava sua própria batalha pela sobrevivência e justiça. Roberto conseguiu o apoio de um renomado escritório de advocacia da capital, onde um dos sócios, Dr. Paulo Medeiros, se sensibilizou com nossa história. Era um senhor distinto, com cabelos grisalhos e óculos de aro dourado, que havia dedicado sua carreira a causas que ele considerava justas. Ele não apenas ofereceu suporte jurídico, mas também conseguiu um emprego melhor para Roberto em seu escritório. A gravidez avançava, e com ela crescia minha determinação. Nas audiências em que precisei comparecer, eu fazia questão de ir de cabeça erguida, mostrando a todos que não era mais aquela menina assustada de Criciúma. Os advogados dos De Luca tentavam me intimidar com perguntas capciosas e insinuações maldosas, mas eu respondia com uma calma que surpreendia até a mim mesma. Maria Augusta, agora com 7 anos, se tornou uma grande companheira nesse período. Ela ajudava a cuidar de João Pedro, enquanto eu estava ocupada com as audiências ou dando aulas de piano. À noite, enquanto eu tricotava roupinhas para o bebê, ela me contava sobre seu dia na escola, seus novos amigos, suas pequenas descobertas na cidade grande. Foi numa tarde de setembro que recebi um telefonema inesperado. Era a Dona Carmela, a antiga governanta da Casa dos De Luca. Ela havia conseguido nosso número através de contatos em comum e ligava para me alertar. Havia descoberto documentos importantes no antigo escritório de Eugênio, papéis que ele mantinha escondidos e que poderiam mudar o rumo do processo. Roberto e Dr. Paulo traçaram um plano cauteloso para recuperar esses documentos. Não podíamos simplesmente voltar a Criciúma. Seria muito arriscado. Então, através de uma rede de contatos confiáveis, conseguimos que os papéis fossem trazidos até Porto Alegre. Quando finalmente tivemos acesso a eles, a revelação foi surpreendente. Os documentos revelavam que Eugênio havia construído parte de sua fortuna através de negócios questionáveis, usando documentos falsificados para adquirir terras que pertenciam a pequenos agricultores. Mais importante ainda, havia um testamento anterior ao nosso casamento, onde ele reconhecia dívidas com vários sócios e determinava como sua fortuna deveria ser dividida em caso de sua ausência. Aquelas descobertas mudaram completamente o rumo do processo. Os filhos de Eugênio, confrontados com a possibilidade de terem os negócios escusos do pai expostos publicamente, começaram a se mostrar mais abertos a um acordo. Dr. Paulo, com sua experiência, conduziu as negociações com maestria. Em outubro, quando as jacarandás começavam a florir nas ruas de Porto Alegre, chegamos a um acordo. Eu manteria parte significativa da herança, incluindo algumas propriedades em Criciúma, e, em troca, os De Luca manteriam os documentos comprometedores em sigilo. Não era tudo que tínhamos direito, mas era o suficiente para garantir um futuro seguro para nossas crianças. Foi nesse mesmo mês que nasceu nossa filha, Ana Luísa. Escolhi esse nome em homenagem à mãe de Roberto, que tanto nos ajudou em nossa fuga. O parto foi tranquilo, no Hospital Beneficência Portuguesa, e quando segurei aquela pequena menina nos braços, senti que um ciclo se fechava em minha vida. Maria Augusta e João Pedro ficaram encantados com a irmãzinha.
Eles se revezavam para ajudar a cuidar dela, trazendo fraldas, ninando quando chorava, fazendo caretas para vê-la sorrir. Roberto se mostrou um pai dedicado, passando noites em claro quando ela estava com cólicas, cantando antigas canções italianas que aprendera com sua mãe. Com o acordo judicial finalmente selado e o nascimento de Ana Luísa, começamos a planejar nosso futuro com mais segurança. Roberto abriu seu próprio escritório de advocacia, especializado em direito de família. Ele dizia que nossa história o havia inspirado a ajudar outras mulheres em situações similares. Eu continuei com as aulas de piano, mas agora por prazer, não mais por necessidade. Aos poucos transformamos nosso pequeno apartamento na Cidade Baixa em um lar verdadeiro, cheio de amor e música. As paredes foram pintadas com cores alegres, o jardim da sacada floresceu com gerânios e manjericão, e aos domingos nossa casa se enchia com o cheiro do molho de tomate que eu aprendera a fazer com Dona Glória. Às vezes, quando as crianças já estavam dormindo, Roberto e eu nos sentávamos na sacada, como fizemos naquela primeira noite em Porto Alegre. Olhávamos para as luzes da cidade, agora tão familiar e acolhedora, e conversávamos sobre tudo o que havíamos passado. Valeu a pena? Ele me perguntava, segurando minha mão. E eu, olhando para nossa casa, pensando em nossas crianças dormindo tranquilas, só podia responder que sim, cada momento havia valido a pena. Os anos que se seguiram em Porto Alegre foram de crescimento e prosperidade. Com o dinheiro do acordo judicial, conseguimos comprar uma casa maior no bairro Moinhos de Vento. Era uma residência antiga, dessas com pé direito alto e janelas grandes, que aos poucos fomos reformando e transformando em nosso lar definitivo. O escritório de Roberto prosperava. Sua reputação como advogado comprometido com causas familiares se espalhou, e logo ele precisou contratar mais advogados para dar conta da demanda. Eu o via repetir várias vezes nossa história para suas clientes, sempre preservando os nomes, mas usando nossa experiência para dar esperança a outras mulheres que viviam situações similares. As crianças cresciam rápido, cada uma desenvolvendo sua própria personalidade. Maria Augusta, sempre estudiosa, decidiu que queria ser médica. Passava horas na biblioteca pública, devorando livros de biologia e química. João Pedro, para nossa surpresa, desenvolveu um talento especial para a música. As aulas de piano que comecei a dar para ele por insistência sua revelaram um dom natural que nem imaginávamos que existia. Ana Luísa, nossa caçula, cresceu com uma personalidade forte e decidida. Diferente de mim na sua idade, ela nunca teve medo de expressar suas opiniões. Ela puxou a mãe que você se tornou, não a que você era. Roberto costumava dizer, rindo. Era verdade, eu havia mudado muito desde aquela menina assustada de Criciúma. Em 1965, recebemos a notícia de que meu pai estava doente. A informação chegou através de uma carta de minha antiga professora do Colégio São Bento, que mantinha contato comigo secretamente. Fiquei dividida entre o ressentimento pelos anos de abandono e a vontade de revê-lo uma última vez. Foi Roberto quem me incentivou a ir. Você precisa fazer isso por você mesma, ele disse, não por ele. Assim, numa manhã de inverno, embarquei sozinha no trem para Criciúma, deixando as crianças aos cuidados de Roberto e de Dona Glória. A cidade havia mudado muito nos últimos anos. Novos prédios haviam surgido, as ruas estavam pavimentadas, mas o cheiro de carvão ainda pairava no ar. A casa da minha infância, no entanto, permanecia praticamente igual, apenas mais envelhecida como meu pai. Ele estava em sua poltrona preferida no escritório, mais magro e frágil do que eu me lembrava. Quando entrei, seus olhos se encheram de lágrimas, algo que eu nunca havia visto acontecer antes. Helena, ele disse com voz rouca, você voltou. Nossa conversa foi longa e difícil. Anos de mágoas e ressentimentos não se resolvem em algumas horas, mas conseguimos estabelecer uma espécie de trégua. Ele me contou que havia acompanhado minha vida à distância, através de conhecidos em Porto Alegre. Sabia dos meus filhos, do sucesso de Roberto, de nossa casa nova. Eu estava errado, ele admitiu, depois de um longo silêncio. Errado sobre tudo. Sobre o Eugênio, sobre você, sobre suas escolhas.
Aquelas palavras que eu esperei ouvir por tanto tempo agora pareciam simultaneamente importantes e insignificantes. Importante porque representavam um reconhecimento que eu nunca tive. Insignificantes porque eu já não precisava mais da aprovação dele para validar minhas decisões. Antes de partir, ele me entregou uma pasta com documentos. Eram escrituras de algumas propriedades que ele havia colocado em meu nome, sem que eu soubesse. É sua herança, ele explicou. Fiz isso há alguns anos quando percebi meu erro, mas não tinha coragem de te procurar. Voltei para Porto Alegre com sentimentos mistos. A visita não havia apagado o passado, mas tinha trazido uma espécie de paz que eu não sabia que precisava. Quando cheguei em casa, encontrei Roberto e as crianças me esperando com um jantar especial. Maria Augusta havia feito um bolo. João Pedro preparou uma pequena apresentação de piano e Ana Luísa desenhou um retrato da família inteira. Naquela noite, sentada à mesa com minha família, olhando para os rostos que eu tanto amava, percebi que a verdadeira herança que eu havia recebido não estava nos documentos que meu pai me entregara. Estava ali, no amor que construímos, na família que formamos, na vida que escolhemos viver. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças. Maria Augusta entrou para a Faculdade de Medicina da UFRGS, realizando seu sonho. João Pedro começou a se apresentar em recitais de piano, enchendo nossos corações de orgulho. Ana Luísa, seguindo os passos do pai, declarou que queria ser advogada antes mesmo de terminar o ginásio. Roberto e eu estabelecemos uma fundação para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Usamos parte do dinheiro da herança do meu pai para criar um espaço onde elas pudessem receber apoio jurídico, psicológico e profissional. Era nossa forma de transformar uma história de dor em algo positivo, de dar sentido a todo o sofrimento que havíamos passado. Os anos 1970 chegaram trazendo ventos de mudança para o Brasil e para nossa família. Porto Alegre crescia cada vez mais e, com ela, cresciam também as oportunidades. O escritório de Roberto havia se transformado em um dos mais respeitados da capital, especialmente em causas envolvendo direitos das mulheres e direito familiar. Maria Augusta se formou em medicina com honras, especializando-se em pediatria. Seu jeito doce e determinado, que já demonstrava desde pequena, a tornou uma médica muito querida por seus pacientes. João Pedro, por sua vez, surpreendeu a todos quando decidiu unir suas duas paixões, a música e o direito. Formou-se em direito, enquanto continuava com suas apresentações de piano, desenvolvendo mais tarde um trabalho pioneiro com musicoterapia para crianças carentes. Ana Luísa, nossa caçula rebelde e determinada, entrou para a Faculdade de Direito com a mesma garra que demonstrava em tudo que fazia. Logo no primeiro ano, já estava envolvida com o movimento estudantil e causas sociais. Seu pai às vezes brincava dizendo que ela era mais advogada do que todos os advogados do escritório juntos. Nossa fundação cresceu e se transformou em um centro de referência no apoio a mulheres. Com o tempo, expandimos os serviços para incluir cursos profissionalizantes, creche para as filhas das assistidas e até mesmo um pequeno ambulatório onde Maria Augusta atendia voluntariamente uma vez por semana. Era gratificante ver como aquele espaço, nascido de nossa própria história de superação, estava ajudando outras mulheres a reescreverem suas histórias. Em 1975, recebemos a notícia do estado de saúde de meu pai. Dessa vez, foi diferente da primeira internação. Viajei para Criciúma com toda a família, Roberto, os filhos e até mesmo Dona Glória, que já era praticamente parte da família. Meu pai conheceu os netos pela primeira vez. Apesar de sua condição frágil, seus olhos brilharam ao ver Maria Augusta, já médica, examinando-o com cuidado profissional. Sorriu ao ouvir João Pedro tocar piano na sala de sua casa e discutiu política com Ana Luísa, impressionado com a desenvoltura da neta. Nas semanas que se seguiram, enquanto seu estado se agravava, tivemos a oportunidade de nos aproximar ainda mais. Ele me contou histórias da família que eu nunca havia ouvido. Falou sobre minha mãe com uma ternura que nunca demonstrou quando ela era viva e expressou arrependimentos que carregava há anos. Uma tarde,
Pouco antes de sua partida, ele segurou minha mão e disse: "Você se tornou uma mulher muito mais forte do que eu jamais imaginei que seria." Sua mãe estaria orgulhosa. Foram palavras que guardei no coração, não tanto pela aprovação que continham, mas pelo reconhecimento do caminho que eu havia trilhado. A década de 1980 trouxe mais mudanças e alegrias. Maria Augusta se casou com um colega médico e logo nos tornamos avós de gêmeos. João Pedro, depois de anos dedicados à música e ao direito, abriu sua própria escola de música, onde desenvolvia projetos sociais, usando a música como ferramenta de transformação. Ana Luísa, para orgulho do pai, tornou-se uma das advogadas mais respeitadas no direito de família, assumindo gradualmente a liderança do escritório. Roberto e eu começamos a diminuir o ritmo de trabalho, dedicando mais tempo a nós mesmos e aos netos que começavam a chegar. Viajamos para a Itália, visitando as cidades de onde vieram seus ancestrais. Conhecemos lugares que só havíamos visto em fotografias, mas o mais interessante foi perceber que nosso verdadeiro lar estava no Brasil, na vida que construímos juntos. Nossa casa no Moinhos de Vento tornou-se ponto de encontro da família aos domingos. O aroma do molho de tomate que aprendi a fazer com Dona Glória ainda perfumava a cozinha, agora preparado com a ajuda das noras e dos netos mais velhos. O som do piano, tocado ora por João Pedro, ora por algum de seus alunos talentosos, se misturava com as risadas das crianças no jardim. Em uma dessas tardes de domingo, enquanto observava minha família reunida, Roberto se aproximou e sussurrou em meu ouvido: "Conseguimos, não é?" Olhei para nossa sala cheia de vida. Maria Augusta examinando um machucado no joelho de um dos netos, João Pedro ensinando acordes de piano para outro, Ana Luísa discutindo algum caso interessante com seu pai, e só pude sorrir em concordância. Nossa história, que começou com tanto medo e incerteza naquela noite de fuga de Criciúma, havia se transformado em algo muito maior do que poderíamos ter imaginado. Não era apenas sobre sobrevivência ou superação, mas sobre a construção de um legado de amor, coragem e determinação, que continuaria através de nossos filhos e netos. Os anos 1990 e 2000 passaram como páginas de um livro sendo folheadas pelo vento. Roberto e eu envelhecemos juntos, observando com orgulho nossa família crescer e se multiplicar. Nossa casa continuou sendo o ponto de encontro de todos, agora com ainda mais vozes, mais risadas, mais histórias para contar. Maria Augusta se tornou diretora do Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas, sempre mantendo aquele olhar doce que herdou de minha mãe. Seus filhos gêmeos, hoje médicos como ela, trabalham ao seu lado, mantendo vivo o compromisso com o cuidado e a compaixão que ela sempre demonstrou. João Pedro transformou sua escola de música em um instituto cultural reconhecido internacionalmente. Seus projetos sociais já beneficiaram milhares de crianças, usando a música como ferramenta de transformação social. Ele costuma dizer que cada nota musical tem o poder de mudar uma vida, assim como o piano mudou a dele. Ana Luísa expandiu o escritório de advocacia, mantendo sempre o foco em causas sociais e direitos das mulheres. Ela se tornou uma referência no meio jurídico, sendo frequentemente convidada para dar palestras e participar de debates sobre direitos humanos. O brilho nos olhos dela quando fala sobre justiça social me lembra tanto Roberto em seus primeiros anos de advocacia. Nossa fundação cresceu além de nossas expectativas. Hoje temos unidades em várias cidades do Rio Grande do Sul, incluindo uma em Criciúma. Sim, voltamos à minha cidade natal, não mais como fugitivos, mas como agentes de transformação. Ver mulheres sendo acolhidas e apoiadas no mesmo lugar onde um dia fui silenciada é uma das maiores alegrias da minha vida. Roberto se aposentou oficialmente da advocacia, mas nunca deixou de acompanhar os casos mais importantes do escritório. Seu conhecimento e experiência são tesouros que ele compartilha não apenas com Ana Luísa e sua equipe, mas também com jovens advogados que procuram sua orientação. Em 2010, decidimos fazer uma viagem especial. Voltamos a Criciúma, desta vez com todos os filhos, netos e até bisnetos. Fizemos um tour pela cidade, mostrando os lugares que marcaram nossa história. A antiga casa dos De Luca,
agora transformada em um centro cultural, o Colégio São Bento, onde estudei, a Igreja Matriz São José, onde tudo começou. Foi uma experiência surreal caminhar por aquelas ruas com nossa família numerosa. A cidade havia mudado muito. As minas de carvão já não dominavam a paisagem. Novos bairros haviam surgido. O progresso havia transformado a pequena Criciúma da minha juventude em uma cidade moderna e dinâmica. Visitamos o cemitério onde meus pais estão enterrados. Levei flores e, pela primeira vez, consegui olhar para aqueles túmulos sem sentir o peso da culpa ou do ressentimento. O tempo tem esse dom de curar feridas e nos ensinar que o perdão, muitas vezes, é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. De volta a Porto Alegre, nossa rotina continuou sendo preenchida pela família e pelo trabalho voluntário na fundação. Roberto e eu passamos a dedicar mais tempo aos bisnetos, contando histórias do passado, compartilhando memórias, tentando transmitir os valores que nos guiaram durante toda a vida. Uma das minhas maiores alegrias é ver como nossa história inspirou outras pessoas. Frequentemente recebemos cartas e visitas de mulheres que passaram pela fundação e conseguiram reconstruir suas vidas. Algumas trazem seus filhos, outras seus netos, todas com histórias de superação que me fazem acreditar que nossa luta valeu a pena. Em 2015, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul me concedeu o título de doutora honoris causa, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Fundação. Na cerimônia, olhei para a plateia e vi 3 gerações da minha família, filhos, netos e bisnetos, todos ali para celebrar não apenas uma conquista pessoal, mas um legado de resistência e transformação. Roberto, sempre ao meu lado, apertou minha mão durante a cerimônia, como fez tantas vezes ao longo de nossa vida juntos. Seu cabelo, agora completamente branco, e as rugas em seu rosto apenas acentuavam a nobreza de seu caráter. Em seus olhos, eu ainda via aquele jovem advogado idealista que um dia teve a coragem de ajudar uma moça assustada e seus 2 filhos pequenos a encontrar o caminho da liberdade. O tempo passou, mas algumas coisas permanecem inalteradas. O cheiro de café pela manhã na nossa casa do Moinhos de Vento, o som do piano nas tardes de domingo, as reuniões familiares que agora precisam ser feitas no jardim porque a sala ficou pequena para tanta gente. São esses pequenos momentos que dão sentido a toda a nossa trajetória. Hoje, em 2024, sentada na varanda de nossa casa, no Moinhos de Vento, observo o movimento da rua e reflito sobre toda essa jornada. Tenho 82 anos e cada um deles guarda histórias que merecem ser contadas. Roberto, aos 86, continua sendo meu companheiro fiel, mesmo que agora nossos passos sejam mais lentos e nossas conversas mais pausadas. Nossa família continua crescendo. O mais novo bisneto nasceu há apenas 3 meses, filho de um dos gêmeos de Maria Augusta. É estranho e maravilhoso pensar que agora somos uma família de 5 gerações. Quando olho para esse bebê, penso em como a vida dá voltas. Ele nascerá em um mundo tão diferente daquele em que nasci, com possibilidades que eu nem sonhava ter na sua idade. A Fundação, agora administrada por Ana Luísa e uma equipe dedicada de profissionais, continua seu trabalho. Já ajudamos mais de 10.000 mulheres a reconstruírem suas vidas. Cada história de sucesso é uma pequena vitória contra o sistema que um dia tentou me silenciar. Cada mulher que consegue sua independência, que escapa de uma situação de abuso, que reconstrói sua vida, é uma prova de que é possível quebrar ciclos de violência e opressão. Maria Augusta, além de seu trabalho no Hospital de Clínicas, desenvolve um projeto de atendimento médico específico para mulheres em situação de vulnerabilidade. João Pedro expandiu seus projetos sociais, criando orquestras jovens em comunidades carentes. Ana Luísa, seguindo os passos do pai, tornou-se uma das vozes mais respeitadas na luta pelos direitos das mulheres no país. Às vezes, quando toda a família está reunida, me pego observando cada rosto, cada gesto, cada sorriso. Vejo em meus filhos, netos e bisnetos, traços não apenas físicos, mas principalmente de caráter que foram construídos ao longo de nossa história. A determinação de Maria Augusta, a sensibilidade de João Pedro,
a força de Ana Luísa são heranças que vão muito além dos genes ou do dinheiro. Roberto e eu costumamos sentar nesta varanda no final da tarde, como fazemos há décadas. Nossos cabelos brancos e nossas rugas contam histórias de lutas e vitórias, de medos superados e sonhos realizados. Seguimos de mãos dadas, como naquela primeira noite em Porto Alegre, quando tudo que tínhamos era esperança e coragem. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 13 anos, assustada com a notícia de seu casamento arranjado, o que eu diria? Talvez lhe dissesse que a vida pode ser difícil, mas que somos mais fortes do que imaginamos, que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele, que a liberdade tem um preço, mas que esse preço vale cada centavo. Aprendi que a vida não é feita apenas dos grandes momentos, das decisões dramáticas ou das viradas do destino. É feita principalmente dos pequenos instantes. O primeiro sorriso de um filho, uma música tocada ao piano numa tarde de domingo, um café compartilhado em silêncio com alguém que se ama, uma palavra de conforto dita na hora certa. Minha história não é apenas minha, é a história de todas as mulheres que vieram antes de mim e que virão depois. É a história de minha mãe, que em seu silêncio me ensinou sobre resistência. É a história de Dona Carmela, que arriscou seu emprego para nos ajudar. É a história de Dona Glória, que nos acolheu em Porto Alegre como se fôssemos sua própria família. Quando olho para trás, vejo que cada momento difícil, cada obstáculo superado, cada lágrima derramada teve um propósito. Construímos não apenas uma família, mas um legado de amor, coragem e determinação. Um legado que continuará vivo através de nossos descendentes e de todas as vidas que tocamos através de nosso trabalho. E assim, enquanto o sol se põe sobre Porto Alegre e as primeiras estrelas começam a aparecer no céu, sinto uma profunda gratidão por tudo que vivi, pela coragem que encontrei quando mais precisei, pelo amor que me resgatou quando estava perdida, pela família que construímos, pelo bem que conseguimos fazer. Esta é minha história. Uma história de superação, de amor e de transformação. Uma história que começou com uma menina assustada em Criciúma e continua através de cada pessoa, de cada vida que é transformada. A noite cai sobre a cidade e chá como faz todas as noites. Nossos netos chegam para o jantar, trazendo mais histórias, mais risos, mais vida para nossa casa. E eu sei com toda certeza que cada momento valeu a pena, que cada escolha, cada risco, cada recomeço nos trouxe exatamente onde deveríamos estar. Esta é minha história, mas também é um testemunho de esperança para quem ainda luta por sua liberdade. Um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar, de que o amor verdadeiro existe e de que nossa maior força está na coragem de sermos quem realmente somos.